O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós escutamos este trecho do Evangelho de São Marcos, onde Jesus inicia com os seus apóstolos uma nova fase do seu ensinamento. Nós, na verdade, já estamos na metade do Evangelho de São Marcos. Mas é interessante que o escritor sagrado disse exatamente com esta expressão: Jesus começou a ensiná-los. É claro que Jesus já deu muitos outros ensinamentos para os apóstolos, mas agora Jesus deseja chegar numa dimensão onde os apóstolos ainda não alcançaram ou não quiseram alcançar. Para que a gente aprofunde um pouco este evangelho, é importante nós lembrarmos do evangelho do domingo passado, da liturgia. Lembra que o padre explicou que no domingo passado fizemos uma liturgia própria de Nossa Senhora da Vitória. Mas o evangelho do 23º domingo, que era o domingo passado, mostrava Jesus sem a companhia dos apóstolos. Jesus estava sozinho na Decápole. E lá na Decápole, ele fez uma cura, um exorcismo. Ele curou um homem que não escutava, era um surdo, e por isso falava com dificuldade, era mudo. Jesus libertou aquele homem, e agora com os ouvidos abertos, ele pode escutar a palavra para que caia dentro do seu coração e assim produza vida. Só que agora Jesus sai da Decápole e se encontra com os apóstolos. E é interessante, Jesus não vai para a cidade vizinha da Decápole. Jesus atravessa a outra ponta do estado de Israel. Ele vai para, nós ouvimos agora, a região de Cesareia de Filipe, no outro extremo de Israel. E é interessante nós nos situarmos neste lugar.
E quando ele chega em Cesareia de Filipe, ele começa a fazer pergunta aos apóstolos. Ele propositalmente vai para Cesareia de Filipe para fazer essas perguntas. Ele não faz essas perguntas lá em Cafarnaum. Lá teria um outro sentido. Ele leva para Cesareia de Filipe. Para que nós compreendamos, Cesareia de Filipe é um território de Israel o mais belo que existia. Era um lugar rico, porque o solo era muito fértil e estava nas nascentes do Hebrom, ou seja, nas nascentes do Rio Jordão. Então tinha terra fértil, porque tinha água, e de belezas fantásticas. Por isso, um dos 3 filhos de Herodes, o tetrarca, filhos de Herodes, Filipe, 1, 2 e 3, ele escolhe essa cidade como sua cidade. Por isso se chama Cesareia de Filipe. E obviamente ele não era nada bobo, ele coloca o nome do grande imperador César para fazer um agrado, Cesareia, mas diz, esta cidade é minha. E lá tinha um grande palácio. E quem residia nesse palácio? Ninguém menos do que aquela que conhecemos da bailarina Salomé, filha de Herodíades, que quando foi se apresentar diante do rei, lembra o que ele disse? Ele fica tão encantado com a dança dela, e ele disse, pede o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, e eu vou te dar. E ela pede a cabeça de João Batista. Ela mora ali, porque ela é esposa desse Filipe. Jesus chega nesse lugar e faz uma pergunta. O que as pessoas falam de mim? Quem sou eu para as pessoas? O que o povo, o que a multidão fala de mim? Eles entendem que Jesus é uma grande figura. Agora Jesus está perguntando para eles, que figura eu sou para o povo? E eles começam a responder, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou algum dos profetas. Jesus não interage com a resposta, ele faz uma nova pergunta. Ele não toca nessa resposta, ele prossegue aonde ele quer, porque o interesse dele não é saber o que o povo acha dele. Ele faz a pergunta, tá, mas quem sou eu para vocês? Porque o povo não está comigo sempre. Então é normal eles pensarem isso, que eu sou Elias, que eu sou João Batista, ou algum dos profetas, mas quem sou eu para você? E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o... O que ele respondeu? Tu és o Messias. A pergunta agora que o padre faz é, Pedro respondeu correto, sim ou não? Sim ou não? Corretíssimo, tirou 10. O problema é, que Messias é esse que Pedro está falando? O que ele entende de Messias? Que é o Messias, está correto. Mas o que Pedro entende de Messias é o que Jesus está interessado. Por isso, assim que ele ouve a resposta de Pedro, ele diz, não fale isso para ninguém. Uai, padre, mas se está correto, por que não pode falar? Nós vamos entender agora. Jesus, ao dizer isso, começa a falar para todos. O Filho do Homem será rejeitado. Ele vai sofrer. Eles vão desprezá-lo, vão condená-lo à morte. Eles o matarão e ele ressuscitará no 3º dia. Quando Pedro ouviu isso, o que ele fez? Lembra? Ao ouvir isso, o que Pedro fez? Pedro pegou Jesus à parte, levou Jesus num canto e teve um tete-a-tete com ele e disse, que conversa que é essa? Eu acabei de falar agora na frente de todo mundo que você é o Messias. Como que você está falando agora de fracasso? Não, isso está errado. Eu não falei que você é o Messias, você não concordou? Por que agora você está falando isso?
Qual era a mentalidade que Pedro tinha do Messias? Um homem forte, que ninguém ia destruir, e que ele iria fazer o quê? Instaurar a paz em Israel. E eles iriam ser feitos ministros, um à direita, um à esquerda. Era essa a cabeça de Pedro. Para isso que Pedro deixou família, deixou a pescaria, para ir atrás de um homem forte. Ele viu isso em Jesus. E é isso que ele pensa do Messias, que o Messias desceria à terra, iria resolver o problema de todo mundo. E aí agora Jesus está falando que não, que ele vai sofrer, que ele vai ser rejeitado, que vão matá-lo. Pedro não consegue nem ouvir o final da história, que ele vai ressuscitar. Ele fica dizendo, que história que é essa? Ué, porque se isso acontecer, o que vai ser de nós? Fracasso. Vocês entenderam? Quando Jesus ouve Pedro falando isso, o que Jesus faz? Repreende Pedro. Só que olha que interessante. Quando Pedro foi falar isso para Jesus, o que Pedro fez? Pedro levou Jesus a um lugar à parte. Que, não vou te expor assim, né? E o que Jesus faz agora? Jesus fala na frente de todo mundo. Nossa, Padre, o senhor está querendo falar que Jesus gosta de expor as pessoas? Que Pedro foi todo educado, chamou Jesus no... Não, vamos conversar um pouquinho, ninguém precisa saber disso. E aí Jesus vai e joga tudo no ventilador. Por que Jesus fez isso? Obviamente que Jesus não quer expor Pedro. Agora, por que Jesus falou para todos? Ao repreender Pedro, ele falou em voz alta para todo mundo ouvir. E ele disse, vai para trás, Satanás. Você não pensa como Deus, mas como os homens. A pergunta que o padre fez, que estão me enrolando, responderam, por que Jesus falou isso na frente de todo mundo e não corrigiu Pedro em particular? Vamos, põe a cabeça para funcionar. Por quê? Vamos? Estou com medo de te expor agora. Ele diz para todos escutarem. Por que Jesus quer que todos escutem isso? Para ficar claro que Pedro estava com o diabo. Não, Jesus não faz sensacionalismo. Sabe por que Jesus falou na frente de todo mundo? Porque todos pensavam igual a Pedro. Pedro só foi bocudo como sempre e falou, mas todo mundo achava aquilo. Por que a multidão estava indo atrás de Jesus, gente? Porque achava que ele iria resolver o massacre que Israel vivia dos romanos. Por isso que a multidão ia atrás dele. Esse homem é bom, ele fala bem, ele cura os doentes, ele pega o chicote, enfrenta os fariseus, ele aponta o dedo na cara dos outros, ele chega no templo e faz uma bagunça e fala, aqui não, esse homem é bom. Só que eles não contavam que esse homem, na batalha verdadeira, ele iria fechar a boca. E quando viesse para prendê-lo, ele iria dizer, calma, sou eu, pode levar. Nós ouvimos agora na primeira leitura, o servo sofredor. Jesus está dizendo para todos eles, atenção, eu não vim resolver o problema do mundo. Quem tem que resolver o problema do mundo? Vocês, somos nós, não é Deus. Deus dá para nós uma experiência profunda com Ele, para que nós sejamos homens justos, homens éticos, homens coerentes, e aí nós vamos transformar a sociedade, e aí nós vamos fazer partilha, e aí nós vamos promover a paz. Isso não é obrigação de Deus. Deus veio para fazer pelo homem
o que o homem não pode fazer por ele. A única coisa que você não pode fazer por você, o que é mesmo? Salvar. Você não se salva. Por isso não tem essa história, eu me converti. Eu vou para o céu, não sei. Isso não é comigo e nem com você, isso é com Ele. Ele é o Salvador. Ele veio para isso, isso não depende de mim, isso é uma graça, porque pelo nosso pecado, por essa tendência que a gente tem, qual? De poder, de prazer, de posse, desenfreada. Se nós não tivermos a graça de Deus sobre nós, nós queremos mandar, nós queremos manipular. O que Jesus está fazendo agora é dizendo, esse pecado de Pedro que ele está mostrando aqui, que é sede de poder, está em todos vocês. Eu não vim para favorecer isso. Eu não vim para colocar ninguém lá nas alturas, no patamar humano. Isso tem que ser fruto da tua conquista, da tua dignidade. Eu vim para tirar você do mundo das trevas e colocar você no mundo da luz. Para isso, eu vou ter que dar a minha vida e ninguém vai impedir. Vai para trás, Pedro. Olha que expressão magnífica de Jesus. Jesus está dizendo, vai para trás. Você é para mim, no Evangelho de São Mateus, ele usa essa expressão. Você é para mim uma pedra de tropeço. Está na minha frente, você não pode estar na minha frente. Você tem que estar atrás de mim. Se você quer seguir Jesus, você tem que deixar Ele tomar a frente. Não é isso que nós cantamos nas nossas procissões? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Eu não tomo a frente, tem alguém que vai à minha frente. Não sou eu que conduzo a estrada, alguém é que aponta para mim o caminho. Eu obedeço, eu sigo. É isso que ele está ensinando para Pedro. Pedro, você é lambido demais, sai da frente. Você gosta de se aparecer. Só que ao falar para Pedro, ele está falando para todos. Porque, gente, se esse sentimento não bate em nós, tem alguma coisa errada. Não, eu não tenho essas coisas, sou humilde. Para. Todos nós temos isso. Nós gostamos de glória. Tem uns que disfarçam mais, outros não disfarçam, mas todos nós gostamos. E isso não é o problema, hein? Isso é da natureza humana. Isso não é o problema. O problema é quando nós começamos a viver em busca disso. Esse é o problema. Que significa que não sou eu mais que conduzo os caminhos. São essas paixões que me dominam. Por isso Jesus foi naquele lugar. Porque o que eles estão vendo diante dos olhos dele? A força do poder humano. Alguém que governa no mundo e faz o quê? Se preciso for, mata. Para dominar, para fazer prevalecer as suas vontades. Jesus está dizendo que no reino de Deus você nunca mata, você morre. Até arrepia. E não é morrer de passar um trem no nosso pescoço, dar um tiro no nosso peito. Isso daí às vezes a gente até descansa, acaba com o sofrimento. Não é isso. Ele acabou de falar que morte que é. Vai para trás, você não pensa como Deus, mas como os homens. E aí ele olha para a multidão e diz, se alguém quiser, isso tem que ficar claro, hein? Não é obrigado. Você vai se você quiser. Mas se quiser, é desse jeito. Não, eu vou, mas vou do meu jeito. Você não vai, você fica para trás. Se alguém quiser me seguir, o que faz? Se alguém quiser seguir Jesus, o que faz? Não, toma a cruz é depois. Vocês comem tudo atrapalhado. Tá cola, tá aí, vocês acabaram de ouvir.
Vamos fazer de conta que nós somos lá do Nordeste, com um sotaque bem retado assim. Se alguém quiser me seguir, renuncie. O que é ré? É ir para trás. Gente lambida, Deus não gosta, não. Esse povo que quer estar em tudo, se não falar o nome dele, ele emburra. Se não falar muito obrigado, não volta mais. Renuncie. Ai, que delícia falar isso. Renuncie. Vai para trás. Agora, renuncia o quê? A sogra, o periquito, o papagaio, o padre, a família. Renuncie a si mesmo. O trem já começa quente. É a renúncia mais difícil que existe, de nós mesmos. Porque o que nós gostamos? Fazer nossa vontade. A brincadeira, né? A gente que teve infância, eu ainda peguei um pouquinho disso, né? Lembra a nossa brincadeira de criança? A gente ia para a rua e ficava boca de forno, forno. Tudo que eu mandar fazer, fazeremos. Falava até errado, fazeremos. E se não fizer, ganhamos bolo. Eu quero que agora você... E a gente fazia cada coisa absurda. Quero que você dá 10 voltas correndo. Aí a gente ia, igual uns retardados. E quem mandava na brincadeira era o Todo-Poderoso. Estava dentro da gente, criança, sede de poder, mandar. Imagina. Não, pai, pode deixar que eu faça. Eu cuido disso aqui para o senhor. A hora que dá as costas, acaba com o povo. Não, não é para isso. Renuncia a si mesmo. Não é para fazer prevalecer tuas vontades, as tuas paixões desordenadas. Renuncia a si mesmo. Essa é a primeira exigência. Por isso é difícil seguir Jesus. É ter coragem de olhar para dentro de nós e dizer: quantas vezes eu não vou para frente, porque eu estou preso na minha vontade, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero. E se não for assim, eu emburro mesmo. Espera aí, você está totalmente perdido. Renuncia a si mesmo. Agora, preste atenção, hein? Porque o Evangelho não vai contra a ciência. Ciência humana, psicológica. Isso não significa anular-se. Muito pelo contrário. Só quem tem a posse de si consegue renunciar-se. Quem não tem a posse de si não consegue isso. Muito pelo contrário, é manipulador, dominador. Só quem é livre consegue dizer: por favor, fique à vontade. E está tudo bem. Quem é cheio de si, derruba o outro. Fala: é minha vez agora. Renuncia-se. Estou dando exemplo bestas, para que a gente aplique isso na vida. E depois que você renuncia a você mesmo, já chega, padre, só isso já acabou. Não, depois que você estiver livre, que você renunciou a si mesmo, o que você faz? Faz o quê? Toma a sua cruz. O que é a sua cruz? Se você falar que sou eu. Brincadeira. A gente pensa que a cruz é a nossa dificuldade. A gente pensa que a cruz é aquele trem difícil que a gente tem na vida. Não é. A cruz é aquilo que por amor você acolhe, e acolhendo por amor vai te salvar. Isso é a cruz. Estava achando que era sogra? Depois ela morre, e aí você vai ficar sem cruz? Não, Deus manda outro. Não, não é isso não. A cruz é aquilo que por amor você abraça, e isso te salva. Porque foi isso a cruz de Jesus. É isso a cruz para nós. A cruz para nós não é condenação. A cruz é para nós salvação. Mas é gostoso? Claro que não. Jesus deitou na cruz e falou: ai, pai, que delícia. Nossa, que lugar gostoso. Não, ele deu gritos, derramou sangue.
E disse: Pai, por que me abandonastes? Mas não jogou fora. Acolheu com amor, mesmo diante de toda a dor. Depois que você renuncia a você mesmo, você tem que saber dizer qual é a tua cruz. O que é muito difícil para você, mas você abraça com amor. Mudou, né, o que você estava achando antes? Sim ou não? Então vocês estão me entendendo. Que bom. Depois que você renunciou a você mesmo e tomou a cruz, o que você faz? Só agora você pode seguir Jesus. E a gente chega, entra, senta na janela e ainda dá tchau e acha que está abafando. Não entendeu nada. Primeiro renuncia a si mesmo, tome a cruz e depois você vai seguir. O seguimento não é o primeiro passo. O primeiro passo é, auxiliados pela graça de Deus, termos a coragem de trabalhar o nosso interior. Lembra, e com isso eu concluo, que São Tiago disse: uma fé sem obra é morta. Agora a gente acha que ele está falando de ir lá e dar pão para pobre, de ir lá dar cesta básica para quem está com fome. Isso é magnífico. A gente tem que fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Mas tem que entender, faz isso por quê? Ah, porque Deus me deu muito. Filantropia, então. Isso não é caridade. Eu dou porque nele eu vejo Cristo. Por causa de Cristo, eu ajudo o irmão. Se é assim, mesmo se eu não tiver muito, o pouco que eu tenho, eu partilho. Agora, na filantropia, só se tiver sobrando. Ele não disse quem faz filantropia vai para o céu. Ele diz que a fé mais a obra, isso dá a salvação. Impossível você renunciar a si mesmo, tomar a cruz e não ter uma fé viva. Não tem como. Porque isso daqui vai fazer de você um outro Cristo. E vai estar tudo pronto? Não. Até o último suspiro de vida, nós vamos estar renunciando a nós e tomando a nossa cruz. Isto é uma fé alicerçada. Isto é uma fé com obras. Não é você dizer, eu creio em Deus e amanhã eu faço uma caridade. Não é amanhã. É ao longo da vida. Todos os dias. Se preciso, com o alimento, com o vestiário, com a moradia, mas nunca faltando o amor, a cruz de cada dia. Por isso, irmãos e irmãs, eu concluo a homilia de hoje, deixando para nós, a começar de mim, este questionamento: quem é Jesus na sua vida? Quem é Ele na sua história? O que você percebe que Ele já fez na sua vida? À medida que vamos conseguindo responder isso, é porque estamos começando a viver o processo da renúncia e da tomada da cruz para poder seguir. Não basta acertar a resposta se ela estiver vazia de sentido, de significado. Quem é Jesus na tua vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.